O som você apenas ouviu não era uma celebração. Era a pistola de partida para a completa e total demolição da vida de um bilionário. Em uma mesa com vista para as luzes cintilantes de Manhattan, Julian Croft, um titã da indústria, levanta uma garrafa de os $2.000 de Dom Pérignon Rosé para brindar sua amante. Ele sussurra promessas de um futuro, uma nova vida, um mundo construído apenas para eles. Limpa a garganta. Mas o que ele não sabe é que a milhas de distância, no silêncio frio do escritório de um advogado, a mulher carregando seu filho não nascido acabou de pousar sua caneta. Com uma única assinatura elegante, Elela Nena Croft não apenas entrou com pedido de divórcio. Ela ativou uma cláusula escondida em seu acordo pré-nupcial à prova de ferro. Uma cláusula que ele nunca se preocupou em ler. E em um momento devastador, ela legalmente tomou controle de toda a sua fortuna. Ele está brindando seu futuro, não sabendo que seu passado já o consumiu. Julian Croft não apenas morava na cidade de Nova York. Ele possuía um pedaço de sua alma. Sua empresa, Croft Enterprises, tinha seu nome gravado em arranha-céus que arranhavam as nuvens. Sua residência pessoal era uma cobertura expansiva na Quinta Avenida, um AIE de vidro e aço com vistas panorâmicas do Central Park, que fazia a cidade parecer um tapete cravejado de joias, estendido para seu prazer. As paredes eram adornadas com arte que não era apenas decorativa, mas estratégica para peso intelectual. Um Bazart para poder bruto. Cada objeto no espaço de 10.000 pés quadrados era um testemunho de seu sucesso, um monumento ao seu ego. Sua esposa, Elela Nena Vance Croft, era frequentemente considerada mais uma de suas aquisições perfeitas. Ela era a filha de dinheiro antigo, possuindo uma beleza clássica tranquila e um diploma em História da Arte de Yale que a tornava a anfitriã perfeita. Ela podia discutir escultura renascentista com a mesma graça sem esforço que usava para gerenciar uma equipe de 12. Para o mundo exterior, eles eram o casal de poder definitivo. Sua ambição implacável, equilibrada por sua elegância refinada. Eles eram uma característica na moda, um nome sussurrado com inveja em galas de caridade, a personificação do sonho de Manhattan. Mas dentro da gaiola dourada, o ouro era frio ao toque. Julian via a Elela Nena não como uma parceira, mas como uma curadora para sua vida. Ela gerenciava a casa, o calendário social e sua imagem pública. Tudo com uma eficiência impecável que ele simplesmente esperava. Suas conversas há muito tempo diminuíram de sonhos compartilhados para briefings logísticos. A arrecadação de fundos para o Met é na quinta-feira, Julian, ela diria. Sua voz calma e uniforme enquanto ela ajustava um arranjo floral. Eu confirmei nossa mesa. Você estará sentado ao lado do senador Thompson. Bom, certifique-se de que meu smoking esteja passado. O com as lapelas de seda, ele responderia, não olhando para cima da tela brilhante de seu tablet, onde os indicadores de ações rolavam como uma cascata digital. Ele falava com ela com o mesmo tom cortado que usava com sua assistente executiva. Por 5 anos, Eleanor havia desempenhado seu papel. Ela havia confundido sua ambição inicial com paixão, sua possessividade com amor. Ela havia acreditado que sob a armadura do Ryder corporativo havia um homem com quem ela poderia construir uma vida. Mas a armadura era tudo o que havia. Ele era um homem que colecionava coisas bonitas, carros de arte, empresas, uma esposa, e esperava que eles permanecessem impecáveis e silenciosos. A solidão era uma entidade em si mesma, uma hóspede silenciosa constante em sua casa cavernosa. Ela andaria pelos corredores de mármore, seus passos ecoando no silêncio, e se sentiria como um fantasma em sua própria vida. A única calor que ela encontrava era no pequeno quarto de sol que ela havia convertido em sua biblioteca pessoal, um lugar cheio de livros e plantas que se sentiam vivos em uma casa que era de outra forma um museu estéril.
Foi naquele quarto de sol, uma tarde nítida de setembro, que tudo mudou. Por semanas, uma exaustão sutil havia se agarrado a ela. Uma náusea fraca, mas persistente, a cumprimentava cada manhã. Ela descartou isso como estresse, mas enquanto ela estava regando uma orquídea, uma onda de tontura tão profunda a invadiu que ela teve que segurar as costas de uma poltrona de veludo para se firmar. 2 horas depois, ela sentou na borda de sua banheira de mármore fria, olhando para um pequeno bastão de plástico em sua mão trêmula. Uma cruz azul, inconfundível, grávida. Uma onda de emoções conflitantes a invadiu. Havia um brilho de alegria, primal e feroz. Um bebê. Uma vida, um pedaço dela que não era possuído ou curado por Julian, mas foi imediatamente seguido por uma onda de pavor frio. Como ela poderia trazer uma criança para este vácuo emocional? Que tipo de pai Julian seria? Um homem que via a família como um legado, uma dinastia, não uma fonte de amor e calor. Ela decidiu contar a ele naquela noite. Limpa na garganta. Ela arranjou para que sua refeição favorita fosse preparada por seu chefe particular, vieiras seladas, seguidas por um ribeye envelhecido a seco. Ela escolheu uma garrafa de seu Bordeaux preferido, um Chateau Margaux de 1998. Ela queria que tudo fosse perfeito, uma aterrissagem suave para a notícia que ela esperava que unisse o abismo entre eles. Ele chegou em casa tarde, como de costume, tirando o casaco feito sob medida e jogando-o para a empregada sem uma palavra. Ele entrou na sala de jantar, afrouxando sua gravata. Dia longo, ele grunhiu, sentando-se à cabeceira da longa mesa polida. Eu entendo, Helena disse suavemente. Eu estava esperando que pudéssemos conversar. É sobre a gala? Porque eu já te disse que não consigo aguentar mais um dos discursos divagantes do seu primo. Não, não é sobre a gala, ela disse, com as mãos juntas no colo. É algo importante, algo pessoal. O chefe serviu as vieiras. Julian mexeu no seu olho, já voltando para o telefone que ele havia colocado na mesa ao lado dele. Apenas me diga, Helena. Eu tenho uma ligação cedo com o escritório de Tóquio. Tomando um fôlego profundo, ela olhou diretamente para ele, seu coração batendo forte. Julian, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. Ele parou de mastigar. Ele lentamente pousou seu garfo e olhou para ela. Verdadeiramente olhou para ela pela primeira vez a noite toda, mas a expressão em seus olhos não era alegria ou choque ou mesmo curiosidade. Era cálculo. Ele recostou-se em sua cadeira, um sorriso lento e ilegível se espalhando por seu rosto. Bem, ele disse finalmente pegando sua taça de vinho. Isso é eficiente. Helena olhou para ele perplexa. Eficiente? Claro. Ele continuou a girar o líquido vermelho escuro. O ar. Ele garante o legado Croft. Bom momento, na verdade. Podemos anunciar isso na edição de inverno da Vanity Fair. É bom para a marca. Ele deu um gole de vinho, seu olhar distante, já planejando o comunicado de imprensa. Ele não havia perguntado se ela estava bem. Ele não havia perguntado se ela estava feliz ou assustada. Ele não havia pegado a mão dela. Ele havia avaliado a notícia como uma transação comercial, um movimento estratégico que beneficiava seu império naquele momento, observando-o processar a criação de seu filho como uma oportunidade de relações públicas. O último fio frágil de esperança a que Helena havia se agarrado se rompeu. O amor que ela pensava ter por ele, o amor que ela estava tentando reviver por anos, coalhou em outra coisa. Era uma certeza fria e dura. Ela não era sua esposa. Ela era seu ativo. E agora ela estava carregando seu ativo mais valioso ainda. A gaiola dourada acabara de se tornar um berçário. E ela sabia com clareza aterrorizante que tinha que encontrar uma saída, não apenas para si mesma, mas para a pequena vida inocente crescendo dentro dela. O caso de Julian Croft começou, como muitos não começam, com um estrondo de paixão,
mas com um zumbido silencioso de apreciação mútua por coisas bonitas e caras. O objeto dessa apreciação era Sarafina Monet. Ela não era uma modelo insípida ou uma jovem estagiária de olhos arregalados. Sarafina era uma força da natureza por si só. A proprietária de uma galeria de arte minimalista chique no Sorro chamada Monet Modern. Ela era astuta, ambiciosa e possuía o instinto de um predador para a fraqueza. Ela tinha olhos escuros e expressivos, uma juba de cabelo corvo. Ela usava um estilo deliberadamente desarrumado e um riso que era baixo e esfumaçado. Ela se vestia em designs europeus de vanguarda que faziam os ternos Chanel clássicos de Elela Nena parecerem pitorescos e matronais, onde Eleanor era a graça do dinheiro antigo, Sarafina era a fome do dinheiro novo. Ela não apenas vendia arte, ela vendia um estilo de vida, uma ilusão de estar na vanguarda da cultura, e homens como Julian eram seu Cleonel principal. Eles se conheceram quando Julian estava procurando adquirir uma peça importante de um artista alemão em ascensão. Sarafina cuidou da aquisição. Ela não era apenas uma negociante. Ela era uma conhecedora de homens como ele. Ela entendia que para Julian, a arte não era sobre emoção. Era sobre conquista e investimento. Durante seus encontros iniciais, ela nunca flertou abertamente. Em vez disso, ela engajava seu intelecto, seu ego. Ela elogiou seu olhar perspicaz e sua estratégia de aquisição audaciosa. Ela falava sua língua, a língua do valor, da escassez, de possuir algo que ninguém mais poderia ter. A maioria dos colecionadores está apenas decorando. Ela disse a ele uma tarde em sua galeria, um espaço branco cavernoso onde uma única escultura perturbadora ficava no centro. Eles querem algo para combinar com seu sofá. Você, Julian, você está construindo uma coleção. Você está moldando um mercado. Ele estava fisgado. Aqui estava uma mulher que não apenas admirava sua riqueza, ela admirava a mente que a havia construído. Ela o via, ele acreditava, como o visionário que ele se via. Seus encontros profissionais logo se transformaram em pessoais. Uma discussão sobre uma pintura se transformaria em um longo almoço no Baltazar, onde a mão dela demoraria em seu braço 1 segundo a mais. Uma ligação noturna sobre um leilão se dissolveria em conversas íntimas sobre suas ambições. Ela criou um mundo para ele que era um antídoto para a perfeição estéril de sua vida com Elela Nena. Com Sarafina, ele se sentia aventureiro, rebelde. Ela o levaria a exposições de arte subterrâneas no Brooklyn, a speakeasies exclusivos que ele não sabia que existiam. Ela o fazia sentir como se ele ainda fosse um caçador, não apenas um rei sentado em seu trono. O caso físico começou em uma viagem de negócios para Art Basel, em Miami. Na atmosfera úmida e hedonista da cidade, longe dos olhos curiosos da sociedade de Nova York, eles caíram na cama. Para Julian, foi uma libertação, uma confirmação de seu poder e desejabilidade. Para Sarafina, foi o fechamento de um negócio que estava em andamento há meses. Ela era a amante perfeita. Ela era exigente de uma maneira que alimentava seu ego, exigindo presentes caros, viagens luxuosas e acesso exclusivo. Mas ela nunca exigiu a única coisa que ele não podia dar legitimidade. Ela nunca reclamou de ser o segredo. De fato, ela parecia se deleitar com isso. Pobre Elela Nena, ela diria, com um sorriso traçando a linha de sua mandíbula enquanto eles estavam em uma suíte no Fena Hotel. Ela sequer sabe como se divertir ou ela apenas organiza isso? Julian riria, o comentário afagando sua justificativa para o caso. Ele disse a si mesmo que não estava destruindo seu casamento. Ele estava simplesmente suplementando-o. Elela Nena era para legado, para estabilidade, para a marca Julian Croft, voltada para o público F. Sarafina era para ele. Ela era sua recompensa pelas pressões de sua vida. Ele a cobriu de presentes. Um raro relógio Patek Philippe, um conversível vintage, um cartão American Express,
preto sem limite ligado a uma holding privada para mantê-lo fora de suas contas principais. Ele era meticuloso, ele pensava, em cobrir seus rastros. Ele usava telefones descartáveis, reservava hotéis sob pseudônimos e fazia seu motorista pegar rotas convolutas. Ele era o mestre de seu universo, e ele acreditava que podia compartimentar sua vida com a mesma eficiência implacável que aplicava ao seu portfólio de negócios. Ele nunca uma vez considerou o custo emocional em Elelânena, porque ele há muito tempo havia parado de vê-la como uma pessoa com uma rica vida interior. Ela era um sistema que funcionava. Não se preocupa com os sentimentos de um sistema, apenas sua função. E enquanto sua casa funcionava sem problemas e suas aparições públicas eram impecáveis, ele assumia que o sistema estava contente. O anúncio da gravidez de Elelânena mal se registrou como uma complicação para seu caso. Se algo, isso fez sua compartimentalização se sentir ainda mais justificada. Eleanor estava agora cumprindo sua função primária, produzindo um herdeiro. Esse era o mundo dela. O mundo dele, aquele onde ele se sentia verdadeiramente vivo, era com Sarafina. Uma semana depois de ele ter aprendido que seria pai, ele estava com Sarafina em seu apartamento no Sorro, um espaço tipo loft que era tão afiado e elegante quanto ela. Ele havia trazido a ela uma garrafa de champanhe e cristal para celebrar o fechamento de um negócio massivo. Para nós, Sarafina ronronou, batendo seu copo contra o dele, e para todas as coisas bonitas que vamos adquirir juntos. Para nós, ele repetiu, seus olhos escuros de desejo. Ele a puxou para perto, as luzes da cidade cintilando atrás deles. Eu tenho uma surpresa para você. Eu estou te levando para Paris no próximo mês. Uma suíte privada no Ritz. Seus olhos se iluminaram. Isso era o que ela queria. As viagens, as joias, a proximidade ao poder. Ela o beijou profundamente. Uma performance calculada de paixão. E o que você dirá, esposa? Ela sussurrou contra os lábios dele. Uma viagem de negócios, uma conferência em Genebra, ele disse desdenhosamente. Ela não faz perguntas. Ela sabe seu lugar. Ele acreditava nisso absolutamente. Ele acreditava que Elelânena estava em casa contentemente planejando um berçário, alegremente alheia à sua outra vida. Ele se via como um mestre titereiro, puxando os fios de seus dois mundos separados, nunca imaginando que um de seus bonecos estava prestes a cortar seus próprios fios e queimar todo o palco até o chão. Ele estava tão confiante em sua decepção, tão cego por sua própria arrogância, que ele nunca viu o primeiro fio se desenrolando. E era um fio que ele havia deixado pendurado ele mesmo uma pequena, aparentemente insignificante cobrança em um extrato de cartão de crédito. Uma cobrança para uma galeria que ele pensava que sua esposa nunca, jamais teria um motivo para notar. Elelanar sempre havia sido a que gerenciava suas finanças domésticas. Era um papel que Julian havia delegado a ela no início de seu casamento. Não porque ele confiava nela implicitamente, mas porque ele considerava isso um trabalho administrativo tedioso abaixo de sua posição. Ele deu a ela acesso a todas as suas contas pessoais, confiante de que suas sensibilidades de dinheiro antigo a tornariam uma zeladora responsável, se inspirada, de seus gastos domésticos. Foi um erro de cálculo colossal. Ele havia confundido sua diligência silenciosa com uma falta de curiosidade. O primeiro fio apareceu em uma noite de terça-feira. Julian estava em Chicago para uma fusão, e Elelânena estava em seu escritório, a poça de luz de sua luminária de mesa. A única iluminação na cobertura escura. O bebê estava fazendo sua presença, conhecida com um persistente e suave tremor, uma conversa secreta entre mãe e filho. Ela estava revisando o extrato mensal de sua conta conjunta principal EMGs, uma tarefa que ela realizava com cuidado meticuloso. Ela escaneou as colunas de figura Saks Fifth Avenue, os serviços do chefe particular,
uma doação para a filarmônica, o ritmo usual de sua vida opulenta. E então ela viu uma cobrança de os $75.000. O fornecedor estava listado como Monai Modern. Elela pausou. Ela conhecia todo grande negociante de arte na cidade e além. Ela nunca tinha ouvido falar deste. Era um valor significativo, muito grande para uma compra casual. Julian não havia mencionado adquirir uma nova peça. De fato, ele havia recentemente reclamado sobre o mercado de arte estar supervalorizado. A curiosidade atingiu o pico. Ela abriu seu laptop e digitou o nome da galeria na barra de pesquisa. O site era elegante e agressivo, cheio do tipo de arte conceitual abrasiva que Julian sempre professou odiar. Ele chamava de lixo pretensioso. Ele favorecia ativos blue chip de mestres estabelecidos. Isso estava completamente fora de caráter. A proprietária da galeria estava listada como Sarafina Monet. Uma foto mostrava uma mulher impressionante, com olhos escuros e desafiadores em pé, ao lado de uma escultura que parecia um emaranhado de metal enferrujado. Um sentimento inquieto, frio e afiado, picou o coração de Elela. Era apenas uma cobrança. Poderia ser qualquer coisa. Um presente para um associado de negócios. Um investimento que ele havia esquecido de mencionar. Ela tentou racionalizar isso, empurrar a suspeita para longe. Mas era um fio solto em uma tapeçaria perfeita, e seus dedos não podiam deixar de puxá-lo. Nos próximos dias, ela começou a olhar mais de perto. Ela se aprofundou em contas que não havia revisado em anos, contas subsidiárias para suas holdings privadas, aquelas que ele usava para investimentos discretos. Ela teve que fazer referência cruzada de IDs fiscais e códigos de transferência bancária usando a perspicácia financeira que seu pai, um investidor experiente, havia insistido que ela aprendesse. O que ela encontrou foi um padrão. Não havia apenas uma cobrança. Havia dezenas, estendendo-se por mais de um ano. Transferências bancárias mensais para uma conta privada, todas categorizadas sob rótulos vagos como taxas de consultoria ou serviços de aquisição. Havia cobranças de joalheiros de alta qualidade. Ela nunca havia comprado em reservas de hotel em cidades onde ele não tinha reuniões de negócios, passagens aéreas agendadas para dois que nunca eram para ela. E tudo isso parecia orbitar em torno de um nome: Sarafina Monet. Uma cobrança por um arranjo floral entregue no endereço da galeria. Um pagamento a um serviço de carro de luxo que listava a galeria como um destino frequente. A evidência estava se acumulando cada descoberta, um pequeno corte afiado, mas era tudo circunstancial. Dados financeiros poderiam ser explicados. Julian era um mestre da negabilidade plausível. Ela sabia que precisava de algo irrefutável. Ela precisava ver isso. A decisão de contratar um investigador particular parecia uma traição à mulher que ela costumava ser. A mulher que acreditava em privacidade e confiança. Mas aquela mulher se foi, substituída por alguém frio e de olhos claros. Ela encontrou uma firma discreta administrada por um ex-detetive do NYPD chamado Robert Costello, um homem com reputação de ser minucioso e invisível. Ela o encontrou em uma cafeteria indistinta no West Village, um mundo longe de sua vida na Quinta Avenida. Ela estava vestida de forma simples, usando óculos de sol e um trench coat simples. Sra. Croft Costello, disse sua voz um cascalho baixo. Ele não parecia impressionado com o nome dela. O que posso fazer por você? Eu preciso que você siga meu marido, ela disse, sua própria voz firme, surpreendendo-se com sua falta de tremor. Eu preciso saber onde ele vai e quem ele vê. Ela entregou a ele uma pasta contendo a agenda de Julian para as próximas 2 semanas. Uma semana depois, um envelope simples de Manila chegou via mensageiro. Elela o levou para seu quarto de sol, o único lugar que parecia dela, e sentou-se, suas mãos tremendo.
Dentro havia uma dúzia de fotografias brilhantes 810. As primeiras eram de Julian entrando na galeria do Sorro, depois fotos dele e Sarafina Monai rindo durante o almoço em um café ao ar livre, a mão dela na dele, suas cabeças próximas em intimidade compartilhada. Outra os mostrava saindo de um hotel não em Miami ou Chicago, mas no Greenwich Hotel, a menos de 3 milhas de sua própria casa. E então a fotografia final, aquela que quebrou tudo, foi tirada à noite através da grande janela do apartamento loft de Sarafina. Julian estava em pé atrás dela, seus braços enrolados em sua cintura. Ele estava beijando o pescoço dela, seus olhos fechados. Sarafina estava se inclinando para trás contra ele, um Harley triunfante e possessivo em seu rosto, enquanto ela olhava para seu reflexo e, por extensão, a lente da câmera no vidro. Era um retrato de traição, nítido e inegável. Elelanena deixou a foto escorregar de seus dedos e se espalhar pelo chão. Ela não chorou. A dor era muito profunda, muito vasta para lágrimas. Era um abismo oco e ecoante que se abriu dentro dela. Cada memória compartilhada, cada aniversário, cada momento esperançoso de seu casamento de 5 anos foi instantaneamente recontextualizado como uma mentira. Sua impaciência, sua desatenção, sua distância emocional. Tudo fazia sentido agora. Ele não havia estado ocupado. Ele havia estado abante. Ele estava vivendo outra vida, uma vida que ele preferia, uma vida pela qual ele havia pago, com seu dinheiro compartilhado e sua confiança roubada. Ela sentou lá por um longo tempo, o silêncio da cobertura pressionando-a. Sua mão foi instintivamente para sua barriga, para o suave tremor que era agora uma presença constante e reconfortante. Ela havia sido tão ingênua. Ela havia pensado que esta criança poderia ser a cola que poderia reparar as rachaduras em seu casamento. Agora ela viu a verdade. Esta criança não era uma ponte para ele. Limpa a garganta. Esta criança era sua âncora, sua razão para escapar. O sentimento oco começou a recuar e em seu lugar algo novo começou a crescer. Não era tristeza, não era desespero, era uma raiva de diamante duro em combustão lenta. Ele havia chamado a notícia de seu filho de eficiente e boa para a marca. Ele havia reduzido o momento mais profundo de sua vida a um item de linha no balanço patrimonial de seu legado. Ele havia ficado nesta mesma casa debaixo deste teto e mentido para ela dia após dia, enquanto gastava a fortuna deles em sua vida secreta. Ela se levantou e caminhou até as fotografias espalhadas. Ela pegou a última, a imagem de Julian e Sarafina em seu abraço. Ela olhou para o rosto dele, perdido em seu prazer egoísta, e o dela satisfeita com a vitória. Ambos pensaram que haviam vencido. Limpa a garganta. Eles pensaram que ela era uma tola, uma esposa decorativa e alheia. Eles a haviam subestimado. Todos sempre a haviam subestimado. Isso estava prestes a se tornar o erro mais caro que Julian Croft já havia cometido. A dor de Elelanena foi um cadinho. Ela queimou as partes macias e perdoadoras dela e forjou o que restou em algo afiado e inquebrável. Na manhã seguinte, ela não confrontou Julian. Não haveria acusações chorosas, nem discussões aos gritos. Esse era o drama que ele esperaria. Uma cena que ele poderia gerenciar, manipular e finalmente descartar. Ela havia terminado de interpretar cenas em sua peça. Ela iria escrever seu próprio final. Sua primeira ligação não foi para um advogado de divórcio. Foi para Marcus Thorne. Marcus era uma lenda em certos círculos da lei de Nova York. Um nome sussurrado com uma mistura de medo e reverência. Ele não era um advogado de direito da família que se especializava em separações amigáveis. Ele era um tubarão, um especialista em litígios financeiros forenses e na instrumentalização de contratos corporativos complexos. Ele tinha um desdém particular pela marca de titãs arrogantes do novo dinheiro, como Julian Croft, tendo sido arruinado por um deles ele mesmo no início de sua carreira.
Ele desde então dedicou sua vida a desmantelá-los com precisão cirúrgica. Eles se encontraram em seu escritório, um espaço que era a antítese do mundo de Julian. Era antigo, revestido em madeira escura e cheirava a livros encadernados em couro e poder silencioso. Marcus Thorne era um homem no final dos seus 50 anos, com olhos cinzentos penetrantes e uma quietude inquietante. Ele ouviu sem interrupção enquanto Helena expunha sua história, sua voz um monótono baixo e constante. Ela concluiu colocando o envelope manila de fotografias em sua mesa polida. Ele olhou para a foto superior, a do abraço, e empurrou o envelope para o lado. Ele não precisava ver o resto. Infidelidade é previsível, Sra. Croft, ele disse, sua voz seca. Em si e por si, é uma posição de negociação fraca neste estado. O dano emocional é imenso, mas a alavancagem financeira é mínima. O que mais você tem? Este era o momento. Helena enfiou a mão em sua bolsa e retirou um documento encadernado grosso. Nosso acordo pré-nupcial, ela disse, colocando-o na mesa. Marcos inclinou-se para a frente, seu interesse finalmente atingiu o pico. Ele abriu o documento, seus olhos afiados escaneando as páginas densas. Os advogados de Julian, uma equipe de advogados corporativos agressivos, o haviam redigido. Era na superfície uma fortaleza de ferro projetada para proteger a vasta fortuna de Julian, que era estimada em pouco mais de $2 bilhões. Estipulava que, em caso de divórcio, Helena receberia um pagamento único de os $10 milhões, uma ninharia projetada para comprar seu silêncio e uma saída rápida. Marcos leu, sua expressão sombria. Isso é brutal, Sra. Croft. É projetado para deixá-la com quase nada. Continue lendo, Helena disse calmamente. Página 47, artigo 12. Marcos virou para a página. Seus olhos se estreitaram enquanto ele lia as garras, e então ele leu novamente. Um sorriso lento e lupino se espalhou por seu rosto. Ele olhou para Helena, vendo-a pela primeira vez, não como uma vítima, mas como uma predadora companheira. Meu Deus, ele sussurrou, a cláusula de legado. Era uma peça de linguagem padrão. Os próprios advogados de Julian haviam insistido em uma adição padrão para patriarcas construtores de dinastias. Julian, obcecado com seu próprio legado, havia querido garantir a integridade moral e financeira da linhagem Croft. Limpo a garganta. Artigo 12, a cláusula de fidelidade e prole familiar, declarava que os termos primários do acordo pré-nupcial seriam anulados sob um conjunto específico de circunstâncias. Se o casamento produzisse um herdeiro legítimo, e se Julian Croft fosse encontrado tendo se envolvido em infidelidade conjugal que ameaçasse a estabilidade da unidade familiar durante o período de gestação de dito herdeiro, então uma medida extraordinária seria acionada para proteger o direito de primogenitura do herdeiro das consequências da instabilidade moral do pai, interesse de controle no truste familiar Croft. A entidade que detinha a maioria de suas ações na Croft Enterprises, seu portfólio imobiliário e seus ativos líquidos seriam temporariamente transferidos para a mãe para serem mantidos em custódia até que a criança atingisse a idade de 25 anos. Foi projetado para proteger uma dinastia de um pai mulherengo que poderia esbanjar a fortuna da família em amantes ou filhos ilegítimos. Julian o havia assinado com um floreio arrogante, tão confiante em sua própria infalibilidade e sua capacidade de enganar que ele o havia visto como um testemunho de sua própria virtude patriarcal. Ele nunca imaginou que poderia ser usado contra ele. Ele o via como um escudo para seu herdeiro. Ele nunca viu que Eleanor seria quem o empunharia como uma espada. Ele assinou. Eleanor disse sua voz como gelo. Ele estava tão orgulhoso disso. Ele chamou de garantir o futuro. Isso não é apenas um pedido de divórcio, Sra. Croft. Marcos disse, sua mente acelerando a emoção da caça em seus olhos. Isso é uma aquisição corporativa. Um golpe de Estado. É lindo.
Pelas próximas 4 semanas, eles trabalharam em segredo absoluto. Marcos montou uma equipe fantasma de contadores forenses e especialistas bancários. Eles operavam de um escritório seguro e sem identificação em um distrito diferente. Sua missão era mapear todo o império financeiro de Julian, cada empresa de fachada, cada conta offshore, cada ativo oculto. Eles encontraram a holding usada para financiar seu caso, aquela ligada ao Amex Preto. Eles rastrearam as transferências bancárias para Sarafina Monet. Eles construíram uma montanha impenetrável de evidências, ligando sua infidelidade diretamente aos seus ativos financeiros, satisfazendo os requisitos da cláusula perfeitamente. Enquanto eles trabalhavam, Elelanena desempenhou o papel mais difícil de sua vida. Ela era a mãe grávida perfeita e radiante. Ela discutia cores de berçário com Julian, fingia interesse em suas histórias tediosas sobre reuniões de conselho e o acompanhava a um jantar de caridade, sorrindo placidamente para as câmeras, sua mão repousando em seu abdômen suavemente inchado. Foi uma performance magistral. Quanto mais perto ela chegava da data, mais serena ela parecia. Sua calma inquietava Julian, embora ele não soubesse dizer porquê. Ele confundiu sua quietude resoluta com contentamento. O plano era uma sinfonia de manobras legais e financeiras cronometradas ao minuto. Eles não podiam apenas apresentar uma moção. No momento em que Julian fosse alertado, ele moveria seus ativos, escondendo-os em uma teia de contas internacionais tão densa que eles passariam anos litigando. A transferência de controle tinha que ser instantânea e absoluta. Marcus Thorne preparou uma série de documentos. Eles não eram papéis de divórcio. Eles foram enquadrados como uma atualização padrão para o truste da família Croft, algo que um pai responsável faria para otimizar sua propriedade para seu filho que está por vir. Havia dezenas de páginas de linguagem jurídica densa, mas enterrados profundamente dentro delas estavam os documentos gatilho, a execução dos poderes concedidos pelo artigo 12, a transferência irrevogável dos direitos de voto para suas ações e a nomeação legal de Elelanena como única fiduciária. Ele nunca vai ler. Elelanena afirmou não como uma pergunta, mas como um fato. Homens como ele nunca o fazem. Marcos concordou. Eles veem uma pilha de papéis de seus próprios advogados, e tudo o que eles veem é seu próprio poder refletido de volta para eles. Eles assinam porque acreditam que são intocáveis. A data foi marcada, uma quinta-feira, o dia da arrecadação de fundos do Met que tanto o aborrecia. Elelanena sabia que ele estaria distraído, sua mente nos agradáveis aborrecimentos da noite, e sem dúvida nos planos que ele tinha com Sarafina para mais tarde. No dia anterior, Elelanena foi para sua consulta com o obstetra. Ela deitou na sala escura, o gel frio em sua barriga, e observou a imagem granulada em preto e branco na tela. Uma pequena coluna perfeita. À frente, o batimento frenético e poderoso de um pequeno coração. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. As primeiras lágrimas que ela havia derramado em um mês. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de amor protetor feroz. Eu estou fazendo isso por você. Ela sussurrou para a imagem na tela. Você nunca será apenas um ativo. Você estará seguro. Você estará livre. Ela não estava mais apenas escapando. Ela estava construindo uma fortaleza para seu filho. O dia da assinatura foi uma obra-prima de banalidade orquestrada. O tempo estava um azul plácido e indiferente e... O tipo de dia de outono em Nova York que parece cheio de promessa. Para Julian Croft, a promessa era de uma noite que começaria com uma aparição tediosa, mas necessária no Met Gala e terminaria nos braços de Sarafina Monet. Para Elelanena, era a promessa de libertação. Ela acordou cedo, um zumbido silencioso de energia sob seu exterior calmo. Ela escolheu sua roupa com cuidado deliberado, um vestido de cachemira cor de creme simples, mas elegante. Era modesto maternal,
e totalmente não ameaçador. Era o figurino para o ato final de sua performance como a Bella Secroft. Julian estava, como previsto, de mau humor. Ele estava diante de seu armário, um vasto quarto revestido de madeira maior que a maioria dos apartamentos de Nova York, franzindo a testa para sua coleção de smokings. Eu odeio este evento, ele resmungou, puxando um para fora. Todos aqueles pavões suspirantes e conversa tediosa. São 4 horas que eu nunca vou ter de volta. É importante para a marca. Julian Elanena disse suavemente entrando. E você parece tão bonito quando está lá. Ela ajustou o nó na gravata que ele ainda não havia colocado. Um pequeno gesto L que parecia acalmar seu ego. Eu suponho, ele concedeu. Apenas certifique-se de que saímos no momento em que for aceitável. Eu tenho uma manhã cedo. Era sua mentira padrão para uma noite com Sarafina. Claro, querida, ela respondeu, seu sorriso nunca vacilando. Mais tarde naquela tarde, precisamente às 3 UPM, Eleanor entrou no escritório de Julian em casa. Era seu santuário, um quarto de couro escuro, cromo polido, e uma mesa imponente e singular que parecia uma laje de mármore preto. Ele estava em uma teleconferência, andando de um lado para o outro e latindo ordens. Ele gesticulou para ela esperar, segurando um dedo, irritado com a interrupção. Eleanor sentou em uma das cadeiras de visitantes, sua pasta de couro apertada em seu colo. Ela esperou pacientemente por 10 minutos, projetando uma aura de alguém com nada mais importante a fazer do que aguardar a conveniência de seu marido. Dentro de seu coração martelava contra suas costelas, um pássaro frenético batendo contra a gaiola de seu peito. Este era o momento mais crítico. Se ele hesitasse, se ele decidisse ler, se até mesmo um lampejo de suspeita cruzasse sua mente, o plano inteiro desmoronaria. Finalmente ele bateu o telefone. O que é, Helena? Eu estou sobrecarregado. Eu sinto muito incomodá-lo, querido. Ela começou sua voz, suave e apologética. É que os advogados enviaram estes. Eles disseram que você precisava assiná-los antes do final do dia. Ela abriu sua pasta e colocou a pilha grossa de documentos em sua mesa. Em cima havia uma carta de apresentação do sócio sênior de seu próprio e confiável escritório de advocacia. Um homem que Julian tinha com um honorário de vários milhões de dólares. Marcus Thorne havia brilhantemente antecipado isso, convencendo um associado júnior e profundamente endividado na firma a gerar o papel timbrado e um resumo padrão. O resumo descrevia os documentos como o Croft Air Provisionary Trust, uma atualização para salvaguardar ativos para seu filho não nascido. Julian olhou para a carta de apresentação, seus olhos escaneando o logotipo familiar. Ele grunhiu em reconhecimento. Certo a atualização do trust? Eu havia esquecido. Ele pegou a pilha, pesando-a em sua mão, sua expressão de extrema impaciência. Ele claramente não tinha intenção de lê-la. Eles são apenas formalidades na maioria, Eleanor disse, mantendo seu tom leve e casual. Procedimento padrão para estabelecer a herança do bebê, mas eles marcaram as páginas que você precisa assinar. Ela havia, com a instrução de Marcos, colocado adesivos amarelos brilhantes. Assine aqui, nas linhas de assinatura apropriadas, tornando-o o mais fácil e impensado possível. Ela estava tratando-o como uma celebridade ocupada autografando, não um bilionário cedendo seu império. Ele folheou as páginas, seus olhos vidrados nos densos blocos de texto. Ele viu Trust Legal, cronogramas de ativos apêndices. Parecia exatamente como todos os outros documentos corporativos tediosos que ele assinava uma dúzia de vezes por semana. Sua mente já estava em outro lugar, no discurso que ele tinha que evitar na gala, na reserva que ele havia feito em um clube privado para ele e Sarafina às 23 horas. Limpa a garganta. Ele pegou sua caneta, uma pesada Montblanc personalizada. Certo, certo. Onde eu assino? Eleanor se levantou e inclinou-se sobre a mesa, seu perfume de lavanda sutil e familiar preenchendo o ar.
Ela apontou um dedo perfeitamente cuidado para a primeira aba amarela. Aqui e aqui. Ele assinou a primeira página, sua assinatura, um corte afiado e arrogante de tinta. Ela virou a página para ele. E aqui ele assinou novamente. A cada traço da caneta, um novo fio em sua vasta teia financeira era cortado dele e reconectado a ela. Os direitos de voto de sua participação majoritária na Croft Enterprises. As escrituras de suas propriedades nos Hamptons Aspen e St. Bart's. Os códigos de controle para suas contas de investimento primárias, //. Enquanto ele assinava a página final, aquela que promulgava o poder do artigo 12 e tornava todas as outras transferências legalmente vinculativas e irrevogáveis, Elena sentiu uma sensação profunda e vertiginosa de vertigem. Estava feito. A armadilha havia sido acionada. Ele ainda era o rei, mas estava sentado em um trono que não mais lhe pertencia. Ele empurrou a pilha de papéis de volta pela mesa em direção a ela. Pronto, tudo certo. Agora, se me dá licença, preciso me preparar para esta festa horrível. Ele se levantou já, descartando o momento os papéis e ela de sua mente. Ele estava completamente inconsciente de que acabara de executar sua própria ruína financeira. Obrigada, Julian, Elena disse, sua voz impossivelmente serena. Ela recolheu os documentos, a tinta ainda molhada em sua assinatura, e os colocou cuidadosamente de volta em sua pasta. Eu farei com que o mensageiro envie estes de volta aos advogados imediatamente. Vá se preparar. Eu te vejo lá embaixo em 1 hora. Ele assentiu e saiu do quarto sem um olhar para trás. Elena estava sozinha em seu escritório, a pasta apertada contra seu peito. Ela olhou ao redor do quarto para os símbolos de seu poder, os troféus de suas conquistas. Eles eram dela agora. Ela caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para a cidade se estendendo abaixo. Não era mais o reino dele em que ela era uma prisioneira. Era seu domínio, um não com força bruta, mas com a inteligência silenciosa e subestimada de uma mulher que ele nunca havia se preocupado em realmente ver. Uma mudança silenciosa e sísmica acabara de ocorrer, e a única pessoa no mundo que sabia era aquela que ele mais havia prejudicado. O ar no restaurante estava denso com o cheiro de dinheiro e ambição. Julian havia escolhido o Oreo, um templo da culinária americana moderna no distrito teatral, para seu encontro com Sarafina. Era um lugar para celebrar vitórias, um quarto onde negócios de bilionol sussurrados eram selados sobre pratos de comida meticulosamente elaborada. Ele havia saído do Met Gala no momento mais cedo possível, deixando Elena para dar suas desculpas, alegando uma enxaqueca súbita. A mentira havia rolado de sua língua com facilidade praticada. Ele sentou-se em frente a Sarafina, em um camarote luxuoso e isolado. As luzes da cidade, um cenário deslumbrante. Ela estava usando um vestido vermelho sangue que se agarrava a ela como uma segunda pele, um forte contraste com o mar de elegância discreta que ela sabia que Elena estaria usando. Eu odeio que eu tive que te ver com ela esta noite, Sarafina fez beicinho, girando um cabernet vermelho rubi em sua taça, mesmo do outro lado do quarto, parada lá toda maternal e presunçosa. É apenas para o show, você sabe, que Julian disse, estendendo a mão pela mesa para pegar a dela. Seu toque era proprietário, reconfortante, um mal necessário. Mas o show está quase acabando. Esta era a mentira que ele vinha contando a ela por meses. A cenoura que ele balançava para garantir sua conformidade. A promessa de um futuro onde Elena era uma nota de rodapé. É Julian? Ela perguntou, seus olhos escuros procurando os dele. Porque aquela barriga dela está ficando bastante proeminente, que ele disse, inclinando-se e abaixando a voz. É uma complicação, mas também é uma oportunidade. Isso muda a linha do tempo, mas o resultado é o mesmo. Você e eu. Para pontuar sua promessa, ele sinalizou o sommelier.
Traga-nos o Dom Perignon Ross 2008, ele ordenou, sem sequer olhar para a lista de vinhos. Era um gesto de riqueza imensa casual. Naquele exato momento, 21:53, a milhas do centro, no escritório revestido de madeira de Mark Storn, Elelanena sentou-se a uma grande mesa de conferência. Os documentos assinados jaziam diante dela, agora digitalizados. Marcos estava em uma linha segura com um oficial sênior de compliance em um banco privado na Suíça. 2 contadores forenses estavam prontos sobre seus laptops, prontos para executar uma complexa série de transferências bancárias. Os códigos de autorização estão autenticados, Marcos disse, assentindo para Elelanena. Estamos com luz verde. Vamos ao vivo na minha marca. Elelanena deu uma respiração profunda e firme. Sua mão, limpa a garganta, repousou em sua barriga. Era isso, o ponto sem volta. Marque, ela disse, sua voz clara e forte. De volta ao Oriol, o sommelier chegou com o champanhe. A garrafa, de um rosa pálido e cintilante, foi apresentada a Julian para sua aprovação. Ele assentiu abruptamente e a rolha foi retirada com um suspiro suave e caro. Enquanto as primeiras gotas de champanhe rosa espirravam na flauta de cristal de Sarafina, uma equipe de especialistas em TI contratada por Marcos executou um comando digital. As credenciais biométricas e de senha de Julian Croft para os servidores da Croft Enterprises foram instantaneamente revogadas. As chaves digitais para seu próprio reino eram agora inválidas. O sommelier moveu-se para o copo de Julian. Enquanto o champanhe o enchia, um segundo comando foi executado. A transferência irrevogável do controle de voto de suas ações majoritárias, autorizada por sua própria assinatura, foi registrada eletronicamente junto ao conselho da empresa e à SEC. No papel, ele ainda era o CEO. Na realidade, ele era uma figura decorativa que poderia ser removida a qualquer momento pelo novo acionista majoritário, sua esposa. Julian levantou sua taça. O champanhe borbulhou, as pequenas bolhas capturando a luz. Ele olhou para Sarafina, uma mulher que ele via como seu futuro vibrante e emocionante. Um brinde, ele disse, sua voz ressonante, com autossatisfação. A novos começos, a um futuro livre de obrigações tediosas, a nós. Enquanto seus copos tilintavam, uma nota alta e clara no murmúrio do restaurante, a série final de transferências começou. Ativos líquidos, centenas de milhões de dólares em dinheiro, ações e títulos, foram movidos de contas controladas por Julian para novas contas fiduciárias controladas exclusivamente por Elelanena. Os títulos das propriedades foram legalmente transferidos. As linhas de crédito que ele usava para financiar seu estilo de vida luxuoso, incluindo o Amex Preto na carteira de Sarafina, foram congeladas aguardando revisão pelo novo controlador de contas. Ele deu um gole longo e satisfatório do champanhe. Era crocante, complexo com notas de morango e fumaça. Tinha gosto para ele de vitória. Ele era um mestre do universo, celebrando outra manipulação bem-sucedida, outra dualidade perfeitamente gerenciada. Ele estava brindando sua própria brilhantismo, seu poder, sua capacidade de ter tudo do que queria. Ele não tinha ideia de que estava bebendo para sua própria ruína. Ele estava celebrando em seu próprio velório e nem sabia que era o cadáver enquanto saboreava o gosto do vinho caro e a companhia de sua amante. O império que ele havia construído. A fortuna que o definia estava sendo sistematicamente e legalmente desmantelada em completo silêncio. A estrutura inteira de sua vida havia sido demolida, e ele estava sentado nos escombros, admirando a vista, completamente alheio ao fato de que nada que ele estava olhando pertencia a ele mais. O brinde foi um monumento final perfeito para sua própria arrogância espetacular. O primeiro temor do mundo colapsado de Julian não veio como um rugido, mas como um sussurro de constrangimento digital. Após o jantar luxuoso, após mais champanhe e promessas sussurradas,
Ele pegou sua carteira para pagar a conta. Ele entregou ao garçom seu cartão Centurion pessoal, o lendário cartão preto, que era seu símbolo máximo de poder ilimitado. Alguns momentos depois, o garçom retornou sua expressão, uma máscara cuidadosa de desculpa profissional. Eu sinto muito, Sr. Croft. O cartão foi recusado. Julian olhou para ele. Isso é impossível. Passe-o novamente. Nós fizemos o senhor 3 vezes. Talvez haja outro cartão que você gostaria de usar. Um rubor de irritação subiu pelo pescoço de Julian. Ele puxou um Visa Platina de outro banco. Tente este. O garçom retornou novamente, seu rosto ainda mais dolorido. Minhas desculpas. Senhor, este também. Sarafina observou seu sorriso se apertar. O glamour da noite estava evaporando sob a dura luz fluorescente de um problema financeiro. Julian, agitado e furioso, pegou seu telefone para ligar para a linha de concierge privada do banco. Ele foi colocado em espera. O mestre triunfante do universo estava agora ouvindo música de espera minúscula como qualquer outro mortal. Finalmente, um agente júnior com voz nervosa atendeu a linha. Sr. Croft, sim, eu vejo o problema. Parece haver uma retenção em todas as suas contas pessoais. Uma diretriz foi emitida do fiduciário principal. Eu sou o fiduciário principal. Julian sibilou no telefone. Limpa a garganta. Nossos registros mostram uma mudança no status do fiduciário efetiva a partir das 21h53 desta noite, senhor. O novo fiduciário principal está listado como Eleanor Vance Croft. O nome o atingiu como um golpe físico. Não fazia sentido. Era um erro administrativo. Ele encerrou a ligação, jogou dinheiro suficiente na mesa para cobrir a conta, uma das poucas vezes que ele havia carregado tanto, e saiu furioso do restaurante, Sarafina seguindo-o, sua expressão agora de avaliação fria. O que foi aquilo, Julian? Ela perguntou enquanto eles estavam na calçada, o ar da cidade de repente gelado. Não é nada. Um erro bancário, ele retrucou, tentando acessar sua conta corporativa da Croft Enterprises em seu telefone para chamar seu motorista. Acesso negado. Ele tentou novamente. Credenciais inválidas. Pânico e emoção que ele não sentia desde que era um jovem lutando para subir começaram a rastejar em seu intestino. Ele chamou um táxi amarelo comum, uma humilhação em si. Durante a tensa e silenciosa viagem à Quinta Avenida, ele tentou freneticamente ligar para seu CFO, seu advogado, qualquer um. Todas as suas ligações foram direto para a caixa postal. Era como se ele tivesse sido digitalmente excomungado de sua própria vida. Quando o táxi parou em seu prédio, o golpe final devastador foi desferido. Ele caminhou em direção à grande entrada, mas o porteiro, um homem que o havia cumprimentado pelo nome por anos, deu um passo à frente para bloquear seu caminho. Seu rosto uma imagem de miséria. Eu sinto muito, Sr. Croft. Eu não posso deixá-lo subir. Do que diabos você está falando, Michael? Eu moro aqui. Minhas instruções são claras, senhor. Do novo locatário principal, Sra. Croft. Você não está mais listado como residente. Era isso. O momento em que a névoa da negação foi explodida pela luz brutal da realidade. Isso não era um erro. Isso era um ataque. Isso era um golpe. Sarafina, que estava assistindo a tudo isso se desenrolar, deu um passo lento para trás. O homem a quem ela havia se apegado, o titã da indústria, a fonte de recursos ilimitados, estava sendo impedido de entrar em sua própria casa. Seu poder havia desaparecido. Ela o viu não como um amante, mas como uma ação que acabara de cair para zero. Julian, ela disse, sua voz desprovida de qualquer calor. Eu acho que devo ir. Ela não esperou por uma resposta. Ela virou, chamou outro táxi e desapareceu na noite de Nova York, levando suas ilusões de um futuro compartilhado com ela. Julian foi deixado sozinho na calçada. As luzes da cidade que antes pareciam celebrá-lo agora zombando de sua impotência. Humilhado e enfurecido, ele finalmente recebeu uma mensagem de texto.
Era de um número que ele não reconhecia. Seus pertences foram embalados e enviados para um depósito no Queens. O endereço será encaminhado para você. Aqui está o número de um hotel que reservei para você para a próxima semana. Depois disso, você está por sua conta. Uma carta está esperando por você com o concierge. E ele tropeçou no lobby onde o concierge silenciosamente entregou-lhe um envelope grosso cor de creme, ostentando o elegante monograma VC. Ele o rasgou. Inserida na escrita em looping perfeita de Elela Nena, estava uma carta de várias páginas. Não era emocional ou raivosa. Era um resumo calmo, detalhado e devastador de sua ruína. Ele delineou sua infidelidade, referenciando datas e locais do relatório do investigador particular. Explicou em termos claros e simples a função do artigo 12 de seu acordo pré-nupcial, a cláusula que ele nunca se preocupou em ler. Informava-o que ela havia assumido o controle total do truste familiar Croft e, por extensão, da empresa e de todos os seus ativos para proteger o direito de primogenitura de seu filho, não nascido de um pai com julgamento comprometido. A carta terminava com um parágrafo final esmagador de alma. Você uma vez me disse que minha gravidez era eficiente e boa para a marca. Você estava certo. Ela provou ser a transação comercial mais eficiente de minha vida. Você viu nosso filho como um herdeiro para seu império. Em vez disso, esta criança se tornou o instrumento de minha libertação e sua queda. Você me subestimou, Julian. Você me viu como outro objeto bonito que você possuía. Você descobrirá que de todas as suas aquisições, eu fui a única que tinha uma mente própria. Não tente me contatar. Toda correspondência futura será através de nossos advogados, ou melhor, meus advogados, e quem quer que você possa pagar para contratar. Ele amassou a carta em seu punho, seu corpo tremendo com uma raiva tão profunda que o deixou sem fôlego. Ele havia sido completamente, totalmente e perfeitamente derrotado. Ele havia sido desmantelado não por um rival corporativo ou um colapso de mercado, mas pela mulher quieta e despretensiosa que ele havia relegado ao segundo plano de sua vida. Ela havia usado sua própria arrogância, seus próprios documentos legais e seu próprio filho contra ele, em uma manobra tão brilhante e impiedosa que era algo que ele teria admirado em um inimigo. Limpa-lhe a garganta. Ele olhou pelas portas de vidro do lobby para a cobertura onde as luzes estavam acesas. Ele quase podia imaginá-la parada lá, uma mão em sua barriga, olhando para ele. Elela Nena Vance Croft, a curadora de sua vida, acabara de curar sua destruição espetacular. Ele não tinha nada além das roupas caras em suas costas e o gosto amargo de champanhe em sua boca. Ele havia brindado seu futuro, nunca percebendo que já era um fantasma do passado. E assim, o mundo de Julian Croft terminou não com um estrondo, mas com uma assinatura silenciosa e o estalo de uma rolha de champanhe. É um lembrete arrepiante de que as maiores ameaças muitas vezes não vêm de nossos inimigos declarados, mas das pessoas que mais subestimamos. A história de Elela Nena é uma de força incrível, uma transformação de uma parceira silenciosa na arquiteta de sua própria justiça. Ela nos deixa com uma pergunta poderosa. Esta é uma história de vingança de coração frio? Ou é uma história de autopreservação radical? O golpe de Elela Nena foi uma masterclass em karma ou um conto de advertência sobre o poder devastador dos segredos? Julian perdeu uma fortuna, mas no final o que ele realmente perdeu foi o respeito e o amor de uma mulher que valia mais do que todo o seu império. O que você pensa? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você achou esta história de traição e vingança brilhante tão cativante quanto nós, por favor, dê a este vídeo um polegar para cima, compartilhe-o com alguém que ama uma história de karma épico e certifique-se de se inscrever em nosso canal e apertar o sino de notificação. Você não vai querer perder o próximo drama da vida real que desvenda.